वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूह
ganishtat tapasanuyati nache jaya nirvapanad grihadva nachandasanaiva jalagni surjair bina mahat padarajo visekam ruhu ganishtat tapasanuyati nache jaya nirvapanad grihadva nachandasanaiva jalagni surjair bina mahat padarajo visekam. Gauriya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, para um suposto devoto, ele falou: olha, você está deixando o caminho de Anugatya, da submissão, você está abandonando o caminho de Anugatya, Paripranipashana, o caminho de submissão. Você está abandonando este caminho de submissão ao Guru e quer viver de maneira caprichosa. Você quer viver da maneira que você deseja. Então, o que é que eu posso fazer por você? Que benefício nós podemos fazer por você? Esse é o principal problema. Então, aqueles que não estão tendo 100% de inclinação, como eu estava falando ontem, que sem 100% de submissão, você não pode saber nada. Então, na verdade, onde está havendo Harikata contínuo, ininterrupto, Prabhupada diz, você deve ouvir Harikata da fonte certa, de uma fonte viva. Prabhupada usava essa palavra, uma fonte viva. Você deve ouvir de uma fonte viva o Harikata. Mas se a Chetana, se a consciência não estiver lá, se você estiver ouvindo o Harikata de uma fonte, onde a consciência, Chetana, ou seja, existe a consciência, mas ela está dormente, ela não está expressa plenamente. Neste caso, você não vai poder eliminar as suas dúvidas. Então você pode se lembrar, para Bodhananda Sarasvati diz, Achaitannamidam vishwam yadi chaitannamiswaram na viduhu sarva sastragyo upi brahmanti te janaha. Achaitannamidam vishwam yadi chaitannamiswaram na viduhu. Nós podemos dizer que nós temos Chetana, que nós temos consciência, mas Bhaktivinoda Thakur escreveu no Jaiva Dharma sobre Mukulita Chetana, Vikachita Chetana, Purna Vikachita Chetana, níveis, gradações de consciência. Então, Prabhupada diz, você deve ouvir de uma fonte viva. Se você ouvir de uma fonte viva, então certamente você pode sentir uma reação. Mas se você depender de qualquer outra fonte, então você não vai obter a realização. Este é o principal problema. Na verdade, no Srimad Bhagavad Gita Mahapurana, eu posso explicar o verso que eu estive falando depois de algum tempo. Então, na verdade, no Srimad Bhagavad Gita Mahapurana, você pode ver um verso que fala, a Chetana, a consciência está a toda parte. Ishavasya idam sarvam. Este verso do Ishopanishad, Ishavasya idam sarvam. Jatkinta Jagan Jagata. Atmavasya idam sarvam, o Srimad Bhagavatam diz. Jatkincha Jagatam Jagata. Ele fala, a todo local a Atma, a alma, a consciência está. É isso que eu estava falando ontem. Se você estiver desfrutando da Kripa, da misericórdia de um Guru Vaishnava puro, então você poderá ver Guru a toda parte. Isso é Guru Darshan, é essa visão do Guru a toda parte, não uma visão superficial. Então, o Srimad Bhagavatam está falando que a consciência, Chetana, está a toda parte, mas você não consegue sentir, você não consegue ver. Também eu estava falando naquele dia
por que a gente honra uns aos outros? Por que a gente ama uns aos outros? É apenas porque a consciência está lá. Se não houver consciência, quem é que vai amar a quem? Então, a Chetana Vastu, a consciência, a alma está a toda parte, mas nós não conseguimos acreditar, porque nós somos cegos. No Bhagavad Gita também está escrito: Nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate sataha ubhayorupi drishtvantu ananto ayor tattvadarshibhi. Absolute truth is always there. A verdade absoluta está a toda parte, mas a gente não consegue percebê-la e nem ter nenhum conhecimento sobre ela, porque nós somos cegos. Apenas se nós dependermos do som transcendental, a Prakrita Shabda Brahman, que sai da boca de lótus de Guru, Vaishnavas puros, apenas então nós podemos entrar em contato com o mundo transcendental, não há outra forma. Neste verso está escrito que o irreal não existe, a Sat não existe, e a realidade não tem fim. A consciência Chetana está a toda parte, mas nós não acreditamos em Bhagavata Tattva Vijnana, em Guru Vaishnava, nas atividades deles, no nascimento transcendental deles, nas atividades transcendentais deles, a gente não acredita. Este é o principal problema. Então, nós apenas precisamos acreditar em Gurus Vaishnavas puros, e então nós podemos entender tudo. Também, você pode ver no Chaitanya Bhagavatam, Jato dekho Vaishnaver vyavaharik dukho. You can find so many problems there in the life of Guru Vaishnava. Você pode ver externamente problemas na vida de Guru Vaishnava, mas na verdade não há nenhum problema, porque internamente eles estão sempre sentindo a bem-aventurança transcendental, sempre. Mas externamente você pode ver muitos problemas na vida deles. Jato dekho Vaishnaver vyavaharik dukho. Nischay janiho sei paramananda sukho. Be convinced that seja certo de que o sofrimento visto na vida de um Vaishnava é, na verdade, a felicidade da bem-aventurança transcendental. As pessoas são cegas, estão intoxicadas com o prazer sensorial, então elas não sabem nada sobre isso. Então, elas falham em reconhecer a verdade, o tato eterno, a verdade eterna. Então, eu estava falando que, diante de Rahugan, Jada Bharat Maharaj falou: Ei, Radhugam, você não consegue entender a verdade transcendental. Porque você acredita em austeridades, você acredita na adoração à deidade, Archana. Você também quer ler os Vedas. Você quer adorar o Deus do Sol, fazer todas essas coisas. Mas preste muita atenção, tenha muito cuidado. Porque sem a misericórdia de um Guru Vaishnava puro, você não pode entrar na vida espiritual, na vida de bhajana. É por isso que nós estamos aumentando as nossas dúvidas sobre Guru Vaishnava, todas essas coisas. E ontem também estava pensando que sempre os acharyas prévios, desde o princípio, veja só, como eu estava dizendo, que Parikshit Maharaj, ele era o acharya de Shravana, de ouvir. Se Vishnu Sravane Parikshit Abhavad Vaiyasaki Kirtane Prahladaha Smarane Tadangri Bhajane Lakshi Akrurastu Abhivandane Kapipatira Dashe Atho Saksha Arjuna Sarvaswatma Nivedane Bali Rabhut Krishnapti Resham Param. No Bhakti Rasamrita Sindhu está escrito que Vishnu Shravana,
né, das 9 principais práticas de Bhakti, Parikshit Maharaj nos mostrou como ouvir o Harikatha com plena submissão. Você sempre deve pensar que não há nenhum suporte na minha vida, não há nenhum apoio na minha vida. Se você puder ter sempre esse sentimento direto, olha, eu não tenho nenhum suporte na minha vida. Que suporte você tem? Veja a situação do mundo. Devido a um simples vírus, veja a condição do mundo hoje. Todo mundo desamparado. Qualquer quantidade de influência, de dinheiro, nada foi bem sucedido para controlar essa situação. E o que eles podem dizer? O que eles podem fazer? Essa é a situação. Então, quando nós podemos sentir que nós não temos nenhum suporte neste mundo material, nada, nenhum suporte, apenas e apenas eu tenho o suporte de Guru e Vaishnava, e Ananta Deva, ou seja, Guru Vaishnava. Neste caso, você pode verificar, você pode testar, neste caso, se você vai receber o poder ou não, né? No momento que você puder sentir, olha, eu não tenho nenhum suporte, ninguém pode me salvar. Ninguém pode me salvar neste mundo material, apenas Guru, Vaishnava e Bhagavan. Gurur na sasyat na sajjano na sasyat patim na sasyat sajjanani na sasyat. Este verso, Pita na sasyat sajjanani na sasyat patim na sasyat daivam na tasyat namo chayajal samapeta mitum. aquele que não pode me salvar da morte, o perigo iminente da morte, eu não posso considerá-lo o meu guru, porque ele não pode me salvar. Sadhana, Nasasyat, eu não posso considerar uma boa pessoa aquele que não pode me salvar da morte. Ou seja, se for meus parentes, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, ninguém pode te salvar do perigo iminente da morte. Isso você deve sentir a todo momento. Neste caso, você poderá sentir a submissão surgindo dentro do seu coração, não há outra maneira. Então, Parikshit Maharaj, ele estava sentindo, olha, eu não tenho nenhum suporte. E é por isso que Parikshit Maharaj estava ouvindo o Harikatha de Shukadeva Goswami com total atenção e submissão. Este é o procedimento de ouvir. Como ouvir Harikatha? O exemplo, o Acharya é Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj estava ouvindo o Harikatha de Shukadeva Goswami com total atenção, como se, eu vou morrer a qualquer momento, não tenho nenhum outro suporte. E você pode me mostrar um orador como Shukadeva Goswami? Ele estava falando com total absorção. Harikatha ininterrupto, Shukadeva Goswami. Totalmente absorto falando Harikatha. Isso é o que significa Harikatha. Então, Prahlada Maharaj em Smarana, ou seja, lembrança do Senhor Vishnu. Pada Sevana. O Acharya, a Acharya, é Lakshmi. E Prito é Pujan, adoração. Akrura, Vandana, glorificação. E Hanumanji em Dasya, a servidão. Sakya é Arjuna, o humor de amizade. Claro, não estou falando sobre a amizade dentro de Goloka Vrindavana, mas Arjuna é o exemplo, é o Acharya de Sakya. E a Atmanivedana, a entrega total de si mesmo, é Bali. Bali Maharaj entregou tudo, ele não deixou nada para trás, não ficou com nada. No fim das contas, Vrindavali, que era a esposa dele, o Vamanadeva falou, olha, onde eu posso colocar o meu terceiro passo? Então Vrindavana deu a sugestão, olha, por que você não oferece sua cabeça para o Prabhu? Então, Bali Maharaj foi bem sucedido no Atmanivedana. A gente pode cantar este Kirtana, Atmanivedana, Tuapadekari, Roino Paramasuk, mas sem Atmanivedana, a gente nunca pode ser feliz, Bhaktivinoda Thakur diz.
seja, felicidade transcendental. Atmanivedam tuapade kori hainu parama sukhi. Dukkha dure gelo chinta na rohilo chodike ananda heri. That is called actual Hari Bhajan. Isso que é Hari Bhajana. É rendição completa. Nosso Bhaktivinoda Thakur diz, Atmanivedana, quando eu me entreguei aos seus pés, quando eu me submeti, né? Se eu reservar algum direito para o meu corpo material, minha mente material, se eu quiser controlar algo, então que tipo de submissão é essa? Quando eu me rendi aos seus pés, Bhaktivinoda Thakur diz, se você quer, ele fala, Hoino Parama Sukhi, absoluta felicidade ele alcançou. Dukkha Duregelo, não há nenhum sofrimento. E Chintanarahilo, não ficou nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Tchau de quê? Ananda Heri. Qualquer local que eu vejo Ananda, eu vejo bem-aventurança. Isso não é uma piada, isso não é uma brincadeira. Quando é que você pode sentir isso? É toda parte bem-aventurança, você não vê nenhum problema. Vishwampurna Sukhayate. Vishwa significa este mundo. A toda parte que você vê, você não vai ver nenhum problema. Vishwampurna Sukhayate significa Vaikunta Darshana, visão transcendental. Quando você pode ver tudo de maneira positiva, isso é Vaikunta Darshana, visão transcendental. Se você puder sentir tudo, até mesmo aquelas coisas que são negativas, você sente como positivas, isso é Vaikunta Darshana. Então, das 9 principais práticas devocionais, esses 9 acharyas estabelecem um exemplo para nós. Eles são um exemplo para nós. E também nós sabemos do nosso Guru Varga, Mahajano Jano, ou seja, nós temos que seguir o exemplo das grandes personalidades. Se eu não for seguir o exemplo de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, ou seja, eu quero ficar separado, vou manter a minha vida de uma maneira particular, isso não é Bhakti. Prabhupada falava, satisfazer Bhagavan, Guru Vaishnava a todo tempo, isso é Bhakti. O procedimento pelo qual você pode satisfazer Hari Guru Vaishnava, né? Você, primeiro de tudo, você deve entender o que eles querem, qual é o humor deles. Então, é por isso que, externamente, Prabhupada não estava fazendo nenhum serviço ao seu Gurudeva. As pessoas materialistas vão questionar, por que Prabhupada não está servindo seu Gurudeva, não lavou as roupas dele, não cozinhou para ele? Como é possível? As pessoas são muito tolas, elas não entendem. Na verdade, Srila Gaurakishora Dasoji Maharaj, ele é o Namacharya. Claro, Namacharya é Haridas Thakur, mas ele também é Namacharya porque ele está totalmente estabelecido no santo nome. Então, ele estava cantando Harinama a todo tempo, e o desejo de Gaurakishora Dasoji Maharaj é que as glórias do santo nome, do Harinama Prabhu, ou seja, o Nama na forma das qualidades, da forma do Senhor, das lilas do Senhor. O nome, né, se expressa por meio de forma, qualidades, lilas associadas. Então, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com isso tudo por conta de Prabhupada. Então, Prabhupada serviu Srila Gaurakishora Dasoji Maharaj por meio do seu Vani Seva, do seu serviço às instruções. Ou seja, ele seguiu e propagou as instruções. Então, no Srimad Bhagavatam, se você for estudá-lo, você vai ver desde o princípio as discussões, né, as explanações sobre os devotos. E no 10º canto começa a lila direta de Krishna. Mas do primeiro canto até o 9º canto é tudo inútil? Não. Na verdade, está escrito que o Bhagavatam
que o Srimad Bhagavatam, ele é o próprio Krishna. Então, todas as explanações, né, sobre os devotos, as atividades deles, tudo que há ali, a gente deve ouvir, porque isso não é diferente do próprio Bhagavan Sri Krishna. Você não vai ver nada ali no Srimad Bhagavatam que você deva descartar. Não, esse capítulo deve ser descartado. Não, tudo é valioso a todo momento. Então, o ponto é, Prabhupada, qual é o conselho de Prabhupada? Ele diz, você deve ficar a todo tempo entre os devotos. Todo o tempo. Então, aqueles que são fracos, que têm alguma fraqueza, né? Aqueles que não têm poder, força espiritual, eles devem ficar com Guru Vaishnava, eles não devem viver caprichosamente. Então, sob a orientação pura de Guru Vaishnava, eles devem ficar, tentar, né, ouvir Harikatha o tempo inteiro, fazer perguntas, mas a gente não deve esperar, né? Por exemplo, como é que é possível que Krishna é transcendental e o Guru Varga é temporário? A gente não deve ter esse tipo de dúvida, né? Depois de tomar Diksha, principalmente. Então, aquele local onde a gente vê o Harikatha acontecendo continuamente, esse era o ideal de Srila Prabhupada, manter todas as almas condicionadas, as Bhadadivas, imersas em Harikatha e Kirtana a todo tempo. Então, qualquer seva que você for fazer, você não deve fazer nada sem o Kirtana, sem o cantar dos santos nomes. Então, mesmo que você precise, né, fazer outros serviços, Jiva Goswami Pada falou, você deve fazer tudo com a ajuda de Harikatha e Kirtana. Você não deve fazer nada sem Harikatha e Kirtana. Sempre, a todo tempo, você deve estar em conexão com Harikatha e Kirtana. Sem isso, você não deve fazer nada. Então, neste caso, se o Harikatha estiver acontecendo constantemente, é o mesmo conselho de Mahaprabhu para Raghunatha Goswami. Ele fala, você deve estar sempre pensando em Bhagavan Sri Krishna. Este é o conselho. Então, quando existe um Harikatha verdadeiro, então conversas mundanas não vão permanecer automaticamente. Porque você está falando Harikatha ou ouvindo Harikatha, você não vai ter oportunidade de falar sobre coisas materiais. Então, gradualmente, se você for ouvindo Harikatha, continuamente. Anudinam significa todo dia, a todo tempo. Mumuksho. Mesmo se a pessoa quiser alcançar a libertação, a pessoa vai transformar o seu coração. E Satimata, às vezes a nossa mente, ela age como uma prostituta e às vezes ela é casta. Então, dessa maneira, gradualmente a gente vai sentir mais e mais atração por Vasudeva, pelo Senhor Supremo, pela verdade transcendental e desenvolver fé. Mas sem satsanga, a gente nunca pode desenvolver a nossa consciência, a gente nunca pode desenvolver fé que Bhagavata Tattva é nitya, é eterno, que o nome é eterno, que o Dhamma é eterno. Não é possível, porque toda a consciência ela vem de Guru e Vaishnava, de nenhum outro local. Então, você pode se lembrar, ontem eu estava falando que alguém
pode nos perguntar que se os semideuses estão lá como Shankara, o Senhor Shiva. Ontem eu estava falando que esse templo de Somnath, né, teve um demônio, né, um rei muçulmano, que ele saqueou um templo 18 vezes. Ele roubou todos os tesouros que tinham lá. Mesmo depois dele roubar o templo 18 vezes, consecutivamente, atacou o Somnath Mandir, saqueou tudo. Dessa maneira, alguém pode perguntar, se Shankara Bhagavan está lá, por que Shankara Bhagavan não apareceu, não se manifestou para matar esses bandidos? Então a gente pode ver que, às vezes, alguém rouba algo no templo do Senhor Jagannatha, a gente vê várias coisas assim, e alguém pode duvidar se o Senhor Supremo está lá, por que ele não se manifesta para resistir, ou seja, para se proteger, para reagir a esses assaltos? Por que não? Então a primeira questão é que Krishna é Ananta Brahmanda Vigraha. Então dentro de Krishna, todos os infinitos universos estão. E ao mesmo tempo, Krishna está sempre em Vrindavana fazendo as suas lilas exclusivas. E ao mesmo tempo, os infinitos universos estão dentro de Krishna. Ananta Brahmanda Vigraha, Krishna. Então, tudo está dentro de Krishna. Então, alguém pode falar, alguns dias atrás, eu acho que 5 anos atrás, aconteceu um incidente no nosso templo Dauji, em Albeigaon. O templo de Baladeva, Albeigaon, onde Baladeva fez a sua raça, né? Albeigaon, Biharvan. Então lá tem esse templo de Balaji Maharaj, e essa deidade veio da água do Yamuna. Balaji Maharaj apareceu no sonho de um Brahmana, e ele falou, olha, eu estou aqui no rio, por favor, me tire daqui, né? Então, ele recuperou essa deidade, estava no fundo do rio, e instalou, quer dizer, já era instalada, né? E começou a adorar, o templo está lá. Sergar. Nesse templo de Dauji Maharaj existiam alguns ornamentos. Não era algo assim, tipo, muito caro, mas mesmo assim, um dia alguns ladrões vieram e roubaram tudo, os ornamentos, o dinheiro, as doações, pegaram tudo. Pegaram e foram embora. Depois de alguns dias, eles escreveram uma grande carta e de noite eles vieram, colocaram todos os ornamentos, o dinheiro, tudo na frente do templo de Dauji e foram embora. E de manhã, o Pujari, ele viu a carta e na carta estava escrito, ele falou, Balaji Maharaj, por favor, nos perdoe, a gente cometeu um grande erro. Então, quando eles fizeram este assalto, depois disso, alguns deles ficaram cegos, vários problemas aconteceram na vida deles. Então, eles perceberam que Dauji Maharaj estava muito bravo com eles. Então, eles vieram, né, até Dauji Maharaj, deram tudo de volta, devolveram as coisas. Então, agora a questão é, alguém pode dizer, e no templo de Somnath, que foi assaltado 18 vezes, um rei muçulmano, né? Atacou ali. Por que Shankara Bhagavan não vai lá proteger a si mesmo? Então, Shankara Bhagavan não é um mendigo, na verdade. Externamente, você pode ver Shankara, Senhor Shiva, por conta da sua devoção pura, ele mostra um desapego, mas, na verdade, ele pode ter o que ele quiser. Então, se algum ornamento, qualquer coisa for roubada por um ladrão, Krishna, ele não vai reagir diretamente. Por que não? Porque quem é que pode tirar algo desta criação? Porque toda a criação é parte de Krishna.
Então, se você está dentro do seu quarto, do seu prédio, e alguém rouba algo, mas coloca esse objeto em outra parte do mesmo quarto, você não vai encontrar mais aquele objeto está lá. Então, todo esse universo infinito, qualquer objeto que alguém roube dentro do universo infinito, nada se perde, porque tudo está dentro de Krishna. Então, as pessoas materialistas, elas vão pensar que Krishna não pode responder, então talvez ele seja inútil, a deidade é inútil. Eles não acreditam que a deidade é o próprio Krishna. Eles têm uma concepção materialista. Neste contexto, eu quero falar uma outra história, né? Que Prabhupada ele foi para Jaipur. É Jaipur, na verdade. Ele foi lá porque ele queria trazer uma deidade de Radha, Govinda, Gaura, Hari. Queria algumas deidades. Então, Prabhupada foi para Jaipur com vários devotos e ele estava procurando no mercado, lá tem um mercado especial, onde você pode ver várias deidades, né? Então, Prabhupada estava andando por ali e, de repente, Prabhupada viu uma deidade pronta ali. Era Radha e Govinda Ji. Ele viu dentro de uma loja essas deidades, né? Então, Prabhupada entrou naquela loja e perguntou para o lojista: olha, eu queria levar essa deidade. Eu quero levar essa deidade, Radha Govinda, lá para a Bengala. Então, o vendedor falou: olha, na verdade eu não posso te dar essa deidade porque ela já foi vendida. Então, ele falou: olha, o homem ele pagou adiantado, então eu não posso te dar essa. Você pode pedir uma nova. Então, Prabhupada foi embora sem falar nada. E de noite, no sonho daquele vendedor, Bhagavan veio e falou para o vendedor: olha, eu quero ir com aquele sadhu. Nós queremos ir com aquele sadhu, por favor, nos entregue a ele. Govinda Ji falou, né? Então, no dia seguinte, aquele vendedor saiu procurando Prabhupada em toda parte em Jaipur. E, por acaso, ele conseguiu saber onde Prabhupada costumava ficar, e encontrou Prabhupada, deu as deidades para ele, né? Então, as deidades de Radha Govinda vieram de Jaipur pelo desejo de Prabhupada. As deidades vieram aqui. Então, a deidade transcendental, e tem outro incidente também, tem vários incidentes que eu posso falar sobre isso. Dessa maneira, a deidade transcendental é o próprio Senhor Supremo. Eu estava falando sobre o caso de Sarbhog. Quando estava acontecendo a instalação da deidade, o programa de instalação, Srila Sridhar Goswami Maharaj, que na época era conhecido como Ramananda Prabhu, ele foi confiada a ele a responsabilidade de organizar tudo. E depois que ele organizasse, Prabhupada iria fazer a cerimônia de instalação. Então, Ramananda Prabhu fez tudo, as preparações, e quando Prabhupada veio e abriu a cortina, ele viu e falou: olha, a deidade já foi instalada. Eu não tenho mais o que fazer, a deidade já foi instalada. Apenas ele prestou reverências e tudo já tinha sido feito. Por quê? Foi pelo amor, pela devoção de Sridhar Goswami Maharaj, que na época era Ramananda Prabhu, a deidade, a Vigraha, já tinha sido instalada. Ou seja, Krishna tinha sido convidado a estar naquela deidade. Porque, na verdade, existem as escrituras que dão as regras, né, de como você deve instalar uma deidade. Então, quando você quer instalar uma deidade, antes de tudo, você deve instalar o templo. Você deve fazer esse Anantadeva Adhisthana, ou seja, você convida Anantadeva para estar ali.
Primeiro, você deve convidar Anantadeva no templo. Então, depois do Ananta Adhisthana, depois você pode instalar a deidade. Dessa maneira, nós sabemos muitos casos. A gente sabe do nosso Guru Varga que se qualquer Mahapurusha, qualquer grande personalidade ordenar, né, que se faça uma deidade, essa deidade é auto-manifesta. Quando o devoto puro ele pede para alguém fazer uma deidade, então, pelo desejo desse Mahajana, a deidade Krishna, né, entra naquela deidade. Então, não é por dinheiro ou influência social que alguém pode instalar uma deidade. Mas, pelo desejo de um Mahapurusha, de uma grande personalidade, é possível. Também vocês podem se lembrar em Haladpur Sila Janardana Goswami Maharaj, que era um discípulo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. E ele também era da linhagem familiar de Roy Ramananda, Janardana Maharaj. E um dia ele foi para Jaipur, porque ele já tinha feito o pedido de uma deidade. E ele foi lá para buscar a deidade, né? E quando ele estava vindo para Gorakhpur, que é onde era o ashrama dele, né? Era uma deidade de Prabhupada. Então, quando ele estava vindo da estação de trem até o templo, quando ele chegou no templo, ele começou a chorar e falou: abram rapidamente a embalagem, abram o papelão, a estrutura de madeira, né, protegia a deidade. Falou: abram imediatamente. Então abriram e então Srila Janardana Maharaj começou a fazer o arati, a adoração. Então você ficaria surpreso, como é possível que Maharaj começou a fazer o arati, ou seja, adorar a deidade de Prabhupada? É porque Srila Janardana Goswami Maharaj pôde ver claramente que Prabhupada já tinha se manifestado naquela deidade. Srila Janardana Goswami Maharaj viu que Prabhupada já tinha vindo até aquela deidade. Dessa maneira, todo o nosso Guru Varga, quando eles instalam uma deidade, e todos os templos que eles instalaram, que eles iniciaram também, tem uma conexão com a verdade eterna, não é algo mundano. E a gente pode lembrar também na Lila de Gauranga que Advaita Gosai estava sentado em Shantipur e Advaita Gosai queria testar. Ele falou: olha, se ele é realmente o meu Senhor, então ele vai me chamar. Advaita Gosai estava pensando assim. Então Advaita Gosai estava lá em Shantipur e Mahaprabhu estava em Mayapur e ordenou para um devoto. Falou: olha, vai e traga o Acharya, traga Advaita Gosai de lá. Por favor, vá até lá e traga ele de Shantipur. Então, Advaita Gosai veio de Shantipur e percebeu: não, realmente ele é o meu Senhor. Então, também tem um incidente em Kalna. Né, como o caso de Shivananda Sena, que é um associado eterno de Sri Krishna Chaitanya, né? Mahaprabhu tinha se manifestado nesse Nakul Brahmachari, mas ele estava meio que duvidando disso. Falou: olha, se esse Nakul Brahmachari puder falar o mantra que se Mahaprabhu cantava, então eu posso acreditar, não de outra maneira. Então, milhares de pessoas estavam indo até Nakul Brahmachari porque Mahaprabhu tinha se manifestado nele, né? Milhares de pessoas vindo ver Nakul Brahmachari e de repente Nakul Brahmachari falou: olha, alguém traga Shivananda, que ele está lá na estrada. Então as pessoas saíram correndo: quem é o Shivananda? Tragam ele. Então Shivananda entrou
veio até Nakul Brahmachari, prestou reverências prostradas. Então Nakul Brahmachari falou, ei, você está duvidando? Você está duvidando que eu sou o seu Prabhu ou não? E aí ele falou o mantra que ele tinha, bem, um mantra que só ele sabia, né? Então muitas vezes tem o caso também de Panihati, quando teve aquele festival da Ditya Utsava, o festival onde foi distribuído muita prachada, ou seja, de iogurte, da Ditya Utsava. Teve um grande festival lá. Foi Nityananda Prabhu que planejou essa festividade, que foi uma punição que Nityananda deu para Raghunatha Das Goswami. Nityananda falou, olha, você vai ter que patrocinar, você vai ter que financiar este festival, porque você nunca vem a mim diretamente, você está sempre querendo ir para Gauranga diretamente, então você vai ter que financiar este festival, servir todos os devotos. Essa é a punição que Nityananda deu para ele, né? Você está sempre indo de um lado para o outro, você nunca vem a mim, então eu vou te punir. Qual é a punição que Nityananda deu para ele? Ele falou, olha, você vai ter que distribuir iogurte, leite, doces, tudo, banana, fazer um grande arranjo. Então, naquele festival, né, Nityananda trouxe Gauranga Mahaprabhu de Jagannatha Puri. Então, Nityananda Prabhu estava sentado debaixo de uma figueira sagrada e com aqueles potes de barro, onde estavam todo o boga, ou seja, todo o alimento para ser oferecido ao Senhor. Então, Nityananda chama o Gauranga Mahaprabhu e Gauranga Mahaprabhu veio, sentou lá, mas ninguém via ele. Ninguém conseguia ver Gauranga Mahaprabhu. Então, Nityananda Prabhu começou a servir Gauranga Mahaprabhu. Ei, coma, coma. Então, ele pegava com a sua própria boca, Nityananda, e dava na boca de... Ele pegava na sua mão e dava na boca de Gauranga Mahaprabhu. Mas ninguém via isso. Ninguém entendia o que ele estava fazendo. Ele estendia a mão dele e dava na boca de Gauranga Mahaprabhu. E também, na casa de Satimata, a mãe de Gauranga Mahaprabhu, às vezes ela estava cozinhando e chorando, porque ela falava, oh, meu Nimai, ele costumava comer esses vegetais, mas o Nimai não está aqui mais. Então temos todos os vegetais, mas Nimai não está aqui. Então, neste caso, Chaitanya Mahaprabhu vinha até a casa dela, né? E ela via, olha, Nimai comendo tudo, mas depois ela pensava, talvez eu tenha sonhado. E depois ela pensava, olha, mas não tem nenhuma comida, eu acho que eu esqueci de cozinhar. Então, várias ocasiões, no Sankirtana da casa de Shivas, quando estava acontecendo o Sankirtana Yagna, na casa de Satimata, várias ocasiões. E não apenas isso, um dia Gauranga Mahaprabhu falou para Satimata, ele falou, olha, muito em breve você verá meus dois avataras, minhas duas manifestações neste mundo. E Satimata não entendeu. O que é que ele quer dizer com isso? Satimata não entendeu, mas por essa indicação, Mahaprabhu quis dizer que as pessoas saberão que Gaura Nama é Nitya, o santo nome de Gaura é eterno, ou seja, eu posso vir na forma do nome de Gaura e na forma de Gaura Vigrahada, deidade de Gaura. Então, primeiro, Mahaprabhu veio no sonho de Vishnupriya Deva e Vanshavadananda, veio no sonho de ambos. E ali debaixo de uma árvore de Nim, onde Satimata costumava dar o seu leite materno para Nimai. Então essa deidade foi feita ali debaixo dessa árvore, que é o Dameshwara, né?
Então essa é a deidade de Gauranga. E Gauranga falou isso para Satimata, né? Olha, bem em breve você vai ver meus dois avataras, que é o nome e a deidade, né? Então alguém pode dizer que Gaura, Gayatri são coisas inúteis porque talvez alguém tenha criado esse mantra, que é algo recente. Mas na verdade esse mantra é eterno. Prabhupada, ele viu no Chaitanya Upanishad, porque existem 108 Upanishads, vários tipos de Upanishads. São 108 tipos de Upanishads. Então, ali existe um Upanishad que se chama Chaitanya Upanishad. E no Bhagavatam também existem diferentes indicações que indicam a descida de Gauranga, né? E de Nityananda, Balarama, de Adwaita Gosai, seja a indicação que todos eles iam descer para este mundo. Então, na verdade, o Gayatri de Gauranga Mahaprabhu, você pode vê-lo no Chaitanya Upanishad. Tudo está lá. Então, nós podemos ver todos esses exemplos que, embora Haridas Thakur tenha entrado em Samadhi, ou seja, ele foi sepultado, assim como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, mas como a gente pode acreditar que eles são eternos? Então as deidades deles também são eternas, Nitya. As deidades estabelecidas são eternas. E também, independente de casta do seu nascimento, os devotos têm o seu valor. Né? Srila Bharati Maharaj costumava falar um incidente que aconteceu no sul da Índia sobre casta, né? Então não pense que eu vim de uma família de Brahmana, então eu posso obter Krishna, e aqueles que vieram de uma família baixa não podem alcançar Krishna. Não é assim. Então, tinha um pujari, um sacerdote no Ranganathan Mandir, e um dia esse pujari estava tomando banho no Kaveri, no rio Kaveri, mas de repente ele se encontrou com um devoto. Ele não acreditava que era um devoto, ele estava muito bravo porque o devoto tocou nele. Então pegou uma pedra, falou: "Ei, me dê espaço", e jogou a pedra no devoto e levantou e foi embora. Então tomou banho e voltou para o templo de Ranganatha, mas quando ele foi abrir o templo não abria, não conseguia abrir a porta. E todos ficaram muito surpresos ao ver. Quando ele foi abrir, o templo não abria de alguma forma. Então, todo o serviço, seva do templo foi interrompido. Um templo imenso ali de Ranganatha. Então, eles ouviram uma voz vindo lá de dentro. Ranganatha falando: "Olha, não posso receber nenhum serviço. Porque o pujari jogou uma pedra no meu devoto. Se ele ir até o devoto, pedir perdão e colocar o devoto sobre o seu ombro e circumbular o templo é imenso. Você deve circumbular o templo 8 vezes com o devoto no seu ombro." Então o nome desse pujari era Munibaham. Ele não sabia, né, que aquele devoto era um devoto, um grande devoto. Então, a roupa externa, tilaka, mala, um cordão de tulsi, nada disso pode provar que você é um grande devoto. Quem poderia saber que Bhaktivinoda Thakur, quando ele fazia o seu serviço, às vezes ele não estava de tilaka, de kunti, mala. Então, como você pode entender que ele é um devoto? Ninguém pode entender. Então, a todo tempo você pode expressar dúvida de que, bem, eles têm um corpo material, mas isso não é verdade. Etad ishanam isasya prakritisto opitad gunai na jujyate sadatmastair jatha buddhi tadasraya.
So, it is a specialty of Prabhu. Então, essa é a especialidade do Prabhu, do Senhor e dos seus devotos, que são iguais a ele. Essa é a especialidade do Prabhu, do Senhor Supremo, que quando ele vem a este mundo material, externamente, você vai ver ele dentro desta maia, dessa energia, dessa natureza material, mas a natureza material nunca pode tocá-lo. E os devotos também. Quando eles vivem, você vai ver que eles têm um corpo material. Você vai perceber dessa maneira, mas na verdade eles são transcendentais. Tem muitos casos em Jagannatha Puri. Tem esse caso, né, que Jagannatha ia comer o seu almoço, né, o boga do meio-dia. E tinha esse homem que era muito pobre, ninguém permitia que ele entrasse no templo, que ele era de uma casta baixa. Então, o próprio Jagannatha quis dar para ele os pratos, né, da sua prachada, Ranganath. Então, de alguma maneira, esse homem foi pego pelos seguranças, os guardas do templo. E eles falaram, olha, ele roubou a prachada. Então colocaram ele na prisão e Jagannatha apareceu no sonho e falou para o rei, no sonho do rei. Jagannatha falou para o rei, falou, vá imediatamente e peça perdão a ele. Imediatamente, porque ele é meu grande devoto. Eu dei para ele. Fui eu que dei esse prato de prachadam para ele. Então a gente não pode usar o nosso cérebro para entender as atividades do Senhor Supremo, dos devotos. Então, se Jagannatha e Balaram puniram Pundarika Vidyanidhi, enquanto Pundarika Vidyanidhi é um grande devoto, ele é Vrishabhanu Maharaj. Mas um dia, Vrishabhanu Maharaj, quer dizer, Pundarika Vidyanidhi, ele pensou, ele passou por um passatempo assim, né, de duvidar dos devotos. Ele estava pensando lá em Jagannatha Puri, ele pensou o seguinte, falando, por que eles estão usando essa roupa que acabou de chegar do mercado para servir Jagannatha? Ou seja, sem lavar a roupa, eles já estão oferecendo para o Senhor Jagannatha, isso é muito errado. Então ele pensou dessa maneira, Pundarika Vidyanidhi, e de noite Krishna e Balaram vieram e bateram forte nele. Deram tapa na bochecha dele. Então, quando ele acordou de manhã, ele estava com a bochecha vermelha, com a marca das mãos de Krishna e Balaram, e ele ficou envergonhado. Falou, olha, eu não posso sair daqui enquanto essa marca não sumir. Então, se você tentar receber a misericórdia de Guru Vaishnava, você poderá perceber que o Senhor Supremo está sempre conosco, mas a gente não consegue acreditar nisso. Até mesmo Prahlada Maharaj, ele nunca tentou se proteger. Ontem eu estava falando que Jadabharataji também não quis se proteger em nenhum momento, mas eles foram protegidos naturalmente. Prahlada Maharaj deram veneno para ele. Deram veneno para Prahlada, mas quando Prahlada Maharaj foi tomar, se tornou Amrita, se tornou néctar. Como é possível? Então, a todo tempo, nós vemos os diferentes tipos de lilas que o Prabhu faz, mas se a gente puder acreditar 100%, o Senhor pode vir à nossa vida. Mas, se a gente não acreditar no Aprakrita Tattva, na verdade transcendental, de Guru, Vaishnava Bhagavan, ontem eu falei também, e alguém pode me entender mal, que em Vrindavana, e a prachada que veio do templo de Jagannatha é 100% prachada, porque ali Lakshmi Devi está cozinhando, mas na sua casa, se você vai cozinhar, você deve ver o seguinte, se você tem uma deidade, né,
Chittavan means photo of any Mas se você não tem uma deidade, você pode ter uma foto Radha Govinda from Jaipur. You can de maintain Radha the photo Govinda de and Jaipur, alguma foto if you você maintain pode manter e photo, in that oferecer case, para a not foto. so big danger, Né? Se você manter uma foto, não é tão perigoso quanto com uma deidade. Mas se você tiver uma deidade, certamente você deve manter a pureza. Se você não puder manter a pureza, como você pode esperar que o Prabhu vai aceitar? Se você não puder cantar 100.000 santos nomes apropriadamente, se você não puder manter a pureza, você não poderá esperar que o Senhor vai aceitar. Você pode oferecer o boga, mas você não pode garantir que o Senhor vai aceitar. Então, primeiro de tudo, é que você deve oferecer com amor, ou seja, você deve cantar 100.000 nomes, manter a pureza, e aqueles devotos que vivem em casa também têm que manter a pureza. Se a mulher estiver ali no período lunar dela, outra pessoa tem que cozinhar, ou seja, se a pessoa não puder manter a pureza, você não pode esperar que o Senhor vá aceitar. E qualquer atividade que você for fazer deve estar sob a orientação de um devoto puro. Então, alguma pergunta chegou falando o seguinte: se um devoto puro estiver num Nagar Sankirtana, ou seja, num Kirtana, quando os devotos saem pela rua, isso é muito bom, porque aí as pessoas podem ouvir da boca de lótus dele o Sankirtana. Mas, se esse grande devoto estiver doente ou não puder participar diretamente, mas ele ordenar que alguém faça, nesse caso é bom também, porque ele está concedendo poder para essas pessoas. Mas é bom se ele estiver diretamente lá, no Nagara Sankirtana. Então, todas as pessoas que estiverem ouvindo, participando, podem receber uma kripa, né, uma misericórdia especial. Então, ontem eu estava falando que em Vrindavana, o templo de Radha Govinda, o boga, o alimento oferecido para a deidade, estava lá, mas esse boga, esse alimento, ele foi oferecido por uma mulher, né, que era, enfim. Então, a primeira questão é que Govinda, ele pode aceitar até mesmo fogo. Às vezes eu ouvi um acharya falando, um acharya falou que o arroz, o alimento oferecido em Shraddha, ou seja, como oferenda aos ancestrais, é proibido, a gente não pode comer isso. Meu Gurudeva falou isso também. Se for oferecido para um Vaishnava, tudo bem, mas quando as pessoas comuns oferecem o alimento de sacrifício aos seus ancestrais, nós não podemos comer, é muito perigoso. Então, ou seja, eles preparam o alimento, oferecem para Krishna, depois oferecem para o ancestral, né? Para a alma dele. Então, mesmo assim, essa Shraddha, esse alimento é proibido. A gente poderia honrar comendo somente tulasi deste alimento. E também eles podem fazer o seguinte, quando estiverem oferecendo a comida para o ancestral, eles podem colocar a prachada do seu Jagannatha junto ali para santificar o alimento. Então, o Senhor Jagannatha, ele falou, olha, eu posso aceitar até mesmo fogo. Então, assim, algo quando a pessoa oferece para ele, depende dele se ele vai aceitar ou não. So if Mahaprasadam 100% there, then there is no problem. There cannot be any problem. If there is 100% Mahaprasadam, then there is no problem. Ele aceita o alimento, esse alimento se torna Mahaprasada, então não pode haver nenhum problema. Mas Krishna, Bhagavan, ele não aceita qualquer coisa oferecida por qualquer pessoa. É por isso que está escrito no Bhagavad Gita. Patram pushpam phalam puyam jome bhakta prajachati. Those who are going to give, offer me out of love. Ele fala, aqueles que me oferecem algo com amor, então eu o ofereço. Então a fonte é muito importante. Se você não ficar
buscar saber qual é a fonte, isso é um grande problema. Então, Bhaktivinoda Thakur diz que essa distribuição de alimentos, bandhara, em qualquer local, é muito perigoso para as pessoas. Ou seja, você quer praticar a vida espiritual, bhajana, mas se você quiser ir comer em qualquer local, distribuição de alimentos, isso é muito perigoso para a sua vida espiritual. Se eu for falar esse ponto em detalhes, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Então, a Prakrita Tattva, a Prakrita Vasukabhu, Prakrita Gochanoi. Então, a lógica material não serve para você entender a realidade transcendental. Então, Guru, Vaishnava são transcendentais, Mahaprasada é transcendental, a deidade é transcendental. Então, como que você pode eliminar as suas dúvidas? Uma só resposta. Você precisa da misericórdia de um devoto puro. É uma coisa só. Na verdade, um devoto de Ramanujacharya, Tanur Das, o nome dele era Danur Das. Ele se abrigou aos pés de lótus de Ramanujacharya, mas até aquele momento ele estava sentindo atração pelos 5 objetos dos sentidos, né? Cheiros, visões, aromas, sons. Então ele estava muito atraído pela sua esposa. A esposa dele era tão bonita, ele estava sempre olhando para ela. Até quando eles saíam na rua, ele mantinha um guarda-chuva para proteger ela da luz do sol. Então ele colocava esse guarda-chuva em cima da cabeça da sua esposa e ele andava de costas, assim, de frente para ela, para ele ficar olhando para o rosto dela. E os devotos ficaram com muita raiva, né? Eles reclamaram para Ramanujacharya, falaram: ó, Gurudeva, veja só, ele é uma alma tão caída, a todo momento ele está dessa maneira, sempre vendo, contemplando o rosto da mulher dele. Então, Ramanujacharya falou: sem problema. Ele chamou Danudas e falou: Danudas, por que você está agindo dessa maneira e todos agora estão te criticando? E ele falou: ó, Gurudeva, o que fazer? Eu gosto de ver a face da minha esposa, veja só, ela é muito bonita. Então, Ramanujacharya quis mostrar para ele a verdadeira beleza. Então, muitas vezes eu disse que a instrução de Prabhupada, que nós devemos superar a influência de atração e repulsão. Essa é a primeira condição que você deve cumprir na sua vida. A atração e a repulsão. Você deve sair da influência. Você deve conter o seu próprio coração. Você deve sempre perceber no seu coração se você já se libertou de atração e repulsão ou não. Quando você puder se libertar de atração e repulsão, então você pode começar a praticar o Haribhajana. Não há outra maneira. Então, Ramanujacharya falou: olha, venha comigo até o Ranganatha Mandir. Ramanujacharya levou ele até o... não era Ranganatha, era Bharadraj. Então ele levou até a deidade e falou: oh, Prabhu, ó Senhor, ele é muito tolo. Ele quer ver a beleza material. Então, por favor, mostre para ele, para este tolo, grande tolo, mostre a sua beleza eterna. Então, Bharadacharya, por um momento, ele mostrou a sua beleza, a sua excelência para aquele homem. Então, Danudas ficou enlouquecido, ele ficou tão surpreso, tão maravilhado, que dali em diante, ele não tinha mais interesse em ver o rosto da sua esposa. Dali em diante, Danudas não tinha nenhum interesse em ver a beleza da sua esposa. Ele estava sempre interessado em ver a beleza de Bharadraj. Ele estava tão enojado, tão desinteressado, com tamanho desapego, que um dia um ladrão veio e a esposa de Danudas estava dormindo. Então os ladrões vieram bem devagar, tirando os ornamentos, as joias do corpo dela, né?
Mas quando ela se moveu um pouquinho, os ladrões saíram correndo. Então, de manhã, a esposa de Dhanur Das falou, olha, os ladrões vieram aqui e roubaram vários ornamentos, né? Mas eles fugiram sem roubar todos, ou seja, eles não conseguiram roubar os ornamentos que estavam desse meu lado, porque eu estava dormindo sobre esse lado. Então, Dhanur Das falou, olha, mas você tem tanto apego por esses ornamentos, essas joias, até hoje, por que você não entrega esses ornamentos para eles? Ele falou isso. Então, Dhanur Das falou, por que você não entrega o resto dos ornamentos para eles? Isso é inútil para nós. Então, dessa maneira, é possível para um Guru Vaishnava puro mudar o seu humor. É 100% possível que um Guru Vaishnava puro pode mudar o seu humor, desde que você tenha 100% de inclinação de submissão. Ele pode transformar o seu coração totalmente. Então, um dia, Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami como é possível que Shankar Bhagavan, Devi Durga, Ganesh, ou seja, muitas pessoas adoram Ganesha, Durga, Lakshmi, Shankar Bhagavan, e essas pessoas ganham muito dinheiro, né? Muitas opulências, adorando Surya, Shankar, Durga. Mas, usualmente, a gente vê que aqueles que adoram o Senhor Supremo, eles são Nishkinchana, eles não têm nenhum dinheiro, eles não têm nada, são muito pobres. Como isso é possível? Então, Parikshit Maharaj fez essa pergunta e Shukadeva Goswami respondeu. Falou, ó rei, na verdade, Hari o Senhor Hari está além deste mundo material, além de qualquer concepção material. Ele reside num plano transcendental que as pessoas materialistas não conseguem alcançar. Então, como as pessoas vão poder adorá-lo? O que as pessoas não podem ver, o que as pessoas não podem ouvir, o que as pessoas não podem entender, como elas poderão adorar? Então, ele fala, Hari, o Senhor Supremo, está sentado dentro do coração de todo mundo. Então, é muito fácil adorar Hari, porque você não precisa procurar em todos os locais. Não, Hari está dentro do seu coração. Então, Parikshit Maharaj, ó rei, Hari está além de qualquer concepção material. Ele é Turiya, ele está além do mundo material. Então não é uma brincadeira que todos vão poder adorar o Senhor Supremo. Ao mesmo tempo, Hari está sentado dentro do coração de todo mundo. Ele está sentado dentro do coração de todos. Mesmo assim, as pessoas não acreditam, elas não entendem quem é o Senhor Supremo, como é possível. As pessoas não conseguem acreditar em Guru Vaishnava. Dessa maneira, às vezes, Guru Vaishnava podem fazer uma lila que faz você desenvolver descrença neles. Você não acredita neles. Isso é um arranjo de Maya. Eles podem expressar uma lila de doença. Então, gradualmente, você desenvolve a sua descrença. Porque talvez você já esteja cometendo algumas ofensas. Se houver ofensas à parada, então a sua consciência vai se degradar, vai diminuir dia após dia. E assim você não vai desenvolver fé. Então, para voltar à nossa trilha, primeiro de tudo, para voltar à nossa trilha original, você deve eliminar todos os tipos de aparadas, de ofensas. Primeiro de tudo, eliminar todos os tipos de aparadas. Mas se você não souber quais aparadas você cometeu, quais ofensas você cometeu, você deve orar. E se você tiver um guru genuíno, você deve orar, suplicar para ele que ele te salve. E Nirantara, a todo tempo, continuamente, você deve cantar o santo nome. Se você não souber
Qual ofensa você cometeu ao pé de lótus de algum Vaishnava? Different kind of aparat can be there. Assim, eu posso explicar que existem vários tipos de ofensas, na verdade. When Andamuni, you Então, can existe um remember exemplo do Andamuni, Ramayana. Dasaraji Vocês Maharaj podem went lembrar, to forest Andamuni, for né? hunting. Dasaraji Maharaj foi para a floresta para caçar, One deer, e lá tinha um cervo, né? distant, long Ele viu a distance, distância some deer taking water. e It is falou, tem um Satyavedi. cervo ali I mean, it is bebendo one água. kind of missile. It can Então follow ele sound. enviou a sua arma, que é um tipo de um míssil que segue o som. Dasaraji Maharaj, Fixing the target ele fixou o seu alvo e lançou essa arma. kind of missile. É um tipo de míssil que Arrow, é uma but actually flecha, one kind of missile. mas que na verdade é um tipo de míssil que segue o som. The source from where the sound coming, Ou seja, uma fonte que está mandando algum som, ele acerta aquela fonte. Então, no fim das contas, Dasaraji Maharaj correu para ver, mas ele chegou e viu. Era um devoto muito bom, um menino. Estava morto. Oh, meu Deus. Last time he got information from before death. His father and mother, they are blind, Andamuni, and taking the body in É front o of Andamuni. Então, crying, ele "Excuse me, ficou I have sabendo, done a né? mistake." Antes do menino morrer, ficou sabendo onde moravam os pais dele. Era o Andamuni, né? Your son, actually. E ele pediu desculpas. Ele falou, olha, você me perdoe pelo meu erro. Eu acabei matando seu filho. Então Andamuni falou, Never in my life, por quê? never in my life, I Nunca disobeyed na minha Vigraha vida or Salagram. eu desacreditei Then why I am da giving deidade do this kind Senhor. of Então por que eu estou recebendo esta punição? Nunca na minha vida eu demonstrei nenhuma descrença em Bhagavan, no Senhor Supremo, ou na deidade de Bhagavan. Então que tipo de punição é essa? Por que eu estou sendo punido? Ou seja, você pode receber este tipo de punição se você não acreditar na deidade, em Shalagrama, nos devotos. Você pode receber este tipo de punição, então tenha muito cuidado. Então Dasaraji Maharaj foi amaldiçoado por Andamuni. Então, o som transcendental, a Prakrita Shabda Brahman, tem a sua posição. Então, quando Andamuni amaldiçoou ele, né, teve esse efeito. E quando os Yadas também amaldiçoaram a dinastia, né? Ou seja, porque o som transcendental é igual àquele objeto transcendental ao qual ele se refere. Então, a Prakrita Shabda Brahman, o som transcendental é igual ao objeto ao qual ele se refere. Então, automaticamente, quando o Sadhu, Guru Vaishnava amaldiçoam, você vai ver o resultado disso. Então, tem esse caso com os Yados, né, que eles amaldiçoaram e falaram, olha, você vai dar luz a um ferro, um pedaço de ferro. Então, na barriga daquele, que era o Samba, na verdade, fantasiado de uma menina, ele ficou grávido de um pedaço de ferro. Então, o som transcendental, a Prakrita Shabda Brahman, o próprio Senhor, toda a parafernália do Senhor, todos os associados do Senhor, embora você possa ver alguma disparidade, eles são eternos, eles são transcendentais. Então amanhã, no próximo dia, eu posso falar sobre o Vishwa Vaishnava Raja Sabha, ou seja, a Sociedade Mundial Vaishnava, qual era o objetivo dela, né? Porque na vida de Prabhupada você pode ver muitos incidentes por meio dos quais você pode cortar a sua ignorância. Então, a todo tempo, você deve entrar em contato com Shastra, com Guru Vaishnava, para eliminar as suas dúvidas, sua falta de fé. Então, existem diferentes formas de aparadas de ofensas. Talvez você não saiba, talvez aquele sadhu que você ofendeu já tenha partido do mundo. Então está escrito que você deve cantar o santo nome continuamente. Se você cometer uma ofensa ao santo nome, Harinama Prabhu, então você deve seguir cantando o santo nome continuamente. Um dia ele vai te desculpar. Se você cometer uma ofensa aos pés de lótus de Guru Vaishnavas puros,
Você deve buscar saber qual aparada você cometeu, qual ofensa você cometeu e deve corrigi-la, corrigir a situação. Se você cometeu ofensa aos pés de lótus de Maha Prashada, você deve corrigir qualquer aparada, qualquer ofensa ao Nama, ao Dhamma. Então, Rupa Goswami explica que existem vários tipos de seva aparada, ou seja, ofensa durante o serviço. Todos esses tipos podem ser desculpados. Você deve ler o Vrindastakam todos os dias e, especialmente, você deve recitar na noite do Dwadashi, do 12º dia do ciclo lunar. Gangyo champir torite binindi rochipabahosna pidatma binde bandhu gobandhu duti dibbabaso binde namaste charan. Você deve recitar todos os dias, não se esqueça disso. E especialmente na noite do Dwadashi, do 12º dia do ciclo lunar. Ou 2 capítulos do Bhagavad Gita, o que for melhor para você. Assim, você pode se libertar de seva aparada, das ofensas cometidas durante o serviço. Mas não tente cometer ofensa de propósito. Porque se você cometer uma ofensa de propósito, isso é uma grande ofensa. Ou seja, se você tiver uma fraqueza, se você não souber e cometer, você pode suplicar por perdão e seguir em frente no seu bhajana. Mas, enquanto houver aparada, enquanto houver ofensa, enquanto houver anartas, tendências contrárias à vida devocional, você não vai obter nenhum gosto da vida devocional. Enquanto houver anarta, enquanto houver aparada, você não vai sentir o exato sabor do bhajana. Mas você não deve perder a sua paciência. Se você perder a sua paciência, ali mesmo você já foi derrotado. Se você ainda tiver paciência, você vai poder sentir algo. Ou seja, você pode seguir tentando fazer o bhajana sinceramente e um dia você vai obter o fruto. Então, Vishwanatha Chakravarti diz, suponha que haja 2 pássaros. Eles são 2 pássaros da mesma espécie, talvez 2 papagaios ou algo assim. Então, estes 2 pássaros, ele está dentro de uma gaiola, ele está algemado, uma algema de ouro, e o outro está numa algema de ferro. Então, talvez uma algema seja de ouro, a outra algema seja de ferro, mas qual é a diferença? A dor é igual. Então, suponha que você esteja no estado condicionado, está preso à matéria. Você está com uma corrente de ferro. E se eu estiver cortando essa sua algema de ferro, talvez eu já tenha cortado 75%. Mesmo assim, você vai sentir a mesma dor. Se eu tiver cortado 80%, então você somente deve esperar mais um pouco. Então, Vishwanatha Chakravarti diz, se você está com uma algema de ferro e alguém estiver cortando, até o momento que a pessoa cortar 100%, até esse momento você vai sentir a mesma dor, você vai continuar preso, mas você deve acreditar que há algo ocorrendo. Não é que você não está fazendo nada, que é tudo inútil. Não, você deve manter a fé, que olha, eu estou tentando fazer algo. Então, hoje ou amanhã eu posso ser bem-sucedido. Dessa maneira, você deve sempre manter essa forte fé. Que se alguém puder cortar essa algema 100%, aí eu vou me sentir livre. Mas se tiver faltando 5% para cortar, apenas 5%, mesmo assim eu vou sentir a mesma dor, vou continuar preso. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti diz, olha, você deve acreditar que é possível que Guru Vaishnava vão cortar a sua algema de Maya. Hoje ou amanhã você vai ficar livre. Então, há uma condição, se ela quiser fazer um bhajana separadamente, sozinho, vários problemas podem surgir na sua vida. Bhaktivad iha kantaka koti ruddho. Crores of, problem can come. Então, Guru Padma, Srila Prabhupada falavam isso, que se você quiser fazer o bhajana solitariamente, incontáveis problemas vão surgir na sua vida.
Mas você deve tentar a todo momento dar o seu melhor. E Srila Vishwanatha Chakravarti diz que existem várias condições para aqueles devotos que vão começar no bhajan. Eles começam com utsaha, começam com muito entusiasmo. Depois eles passam por uma condição que às vezes estão fluindo muito bem, Ganatarala. Às vezes eles fluem muito bem e às vezes ficam um pouco desanimados. Depois tem esse estágio de confusão. A pessoa, será que eu fico no templo ou se eu vou embora? Será que eu presto serviço devocional ou que eu vou para casa, eu posso me casar? Esse tipo de confusão pode surgir. Buddha Vikalpa. Então, Vishaya Sangaraha. Então, depois desse estágio, onde a pessoa está lutando com os objetos dos sentidos. Eu devo abandonar os objetos dos sentidos. Não, mas se eu abandonar, como eu vou poder viver? Vishaya Sangaraha, essa briga com os objetos dos sentidos. Então, tem essas condições, esses estágios que eu posso falar algum dia. Esses estágios que podem surgir na sua vida. Então, tente fazer o seu bhajan de uma maneira muito normal. Se você tentar fazer de uma maneira anormal, se você colocar muita pressão no seu corpo, na sua mente, você pode desenvolver uma secura no seu coração. O seu coração vai se tornar muito duro, muito seco. Non-nirvinno nati sakta bhakti yoga asasya. Non-nirvinno, not too much detachment. Você não pode ter nem excessivo desapego, nem excessivo apego. Você deve agir com normalidade. Você deve aceitar tudo que acontece na sua vida como prashadam. Tudo que acontecer na sua vida, você deve ver como a misericórdia do Senhor. Isso é Guru Darshana. Nada é para o meu desfrute. Então, você deve agir com normalidade, não com anormalidade, ou seja, fazer excessivas austeridades. Se você tentar fazer assim, você pode perder a sua paciência. Então, você deve tentar. E o dia que você não tiver mais nenhuma ofensa na sua vida, aí você vai desenvolver a crença completa. Mas veja, depois de praticar bhajana, o que é que você vai obter? Se você não tiver um objetivo claro, uma clareza do seu objetivo, você também não vai ter entusiasmo, para praticar. Mas veja, se você puder eliminar os seus anartas, as suas ofensas, então você vai obter um gosto pelo santo nome. Isso é um sinal verde na sua vida. Ou seja, você vai obter gosto, você vai querer cantar mais e mais Harinam. Hoje você está cantando à força. Eu tenho que cantar 16 voltas. Você canta à força. E o que falar de 64 voltas? Você fala, Maharaj, eu não consigo. Mas quem disse? Não, tente. Dê o seu melhor e você verá. Um devoto estrangeiro veio até Bharati Maharaj e ele perguntou, ele falou, olha, eu fiz muitas coisas para o meu Gurudeva, dia e noite servindo ele. E Bharati Maharaj falou, eu posso falar o mesmo, Siddhanta? Ele falou, olha, mas você não se abrigou no santo nome. Eu sei, você fez muitas coisas, mas você esqueceu este ponto, que sem se abrigar aos pés de lótus de Harinama, do santo nome, todos os seus serviços são inúteis. Porque no fim das contas, você deve cantar o santo nome. Claro, você não deve rejeitar todos os outros serviços. Porque por meio do serviço devocional você pode desenvolver sua consciência. Mas, muito frequentemente, Prabhupada costumava dizer para aqueles devotos jovens da Gaudiya Mata, da Chaitanya Mata, se alguém falava assim, Prabhupada, eles podem ler uma escritura ou outra, Prabhupada falava, não, é melhor eles ouvirem o Harikatha primeiro. Então, Prabhupada, todo o tempo, ele cuidava da condição de todas as Jivatmas, todas as pessoas que vinham até ele. Eu falava, não vá ler primeiro. Primeiro é melhor eles ouvirem, é melhor eles amadurecerem a sua escuta, o seu órgão de escuta,
singing Harikatha in front of them. E, então, fale muito Harikata para eles, assim eles vão desenvolver fé, na verdade, eterna, Nitya Tattva. E então, a gente pode permitir que eles leiam. Então, eles devem fazer serviço, cantar o santo nome e ouvir Harikata. E assim, hoje ou amanhã eles vão desenvolver fé em Guru Vaishnava Bhagavan e então eles podem fazer verdadeiro bhajana. Mas se eu não tiver fé que os associados de Gauranga são eternos, como é possível que eles são eternos, né? Se eu expressar este tipo de dúvida, isso é uma grande ofensa, isso é falta de fé e não vai permitir que eu siga em frente no meu bhajana. Então, eu acho que agora a sua concepção deve estar um pouco mais clara. Se você tiver mais perguntas, você pode fazer. Então, no próximo dia, eu posso falar sobre o Vishnu Vaishnava Rajya Sabha, por que foi estabelecida essa sociedade mundial Vaishnava, qual era a meta de Bhaktivinoda Thakur. Então, ponto a ponto, eu posso seguir falando sobre estes pontos.